Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise focada numa figura de liderança bem emblemática, né? Josué, o sucessor de Moisés na narrativa bíblica. Temos aqui um material que explora as qualidades dele, assim, sob uma ótica bem específica, espiritual, inspiradora. Exato. Só para situar rapidinho, Josué assume o comando num momento bem crítico, sabe? De transição, guiando o povo de Israel depois da morte de Moisés. E o material que a gente vai analisar descreve ele com uma frase forte: o homem que acreditou quando poucos ousaram crer. Isso já dá um tom da perspectiva que a gente vai encontrar aqui. Com certeza. Já define um ângulo bem claro. Então, nossa conversa hoje vai girar em torno de identificar e, discutir as características que esse material vê como chave na liderança de Josué. Estamos falando de humildade, obediência à palavra de Deus, uma fé que eles descrevem como inabalável, a prática da oração e a decisão de colocar Deus em primeiro lugar. Ok, vamos mergulhar nisso e ver o que emerge, né? Exatamente. E acho que o interessante é ir além de só listar, sabe? É tentar entender por que, dentro da lógica desse material, essas características são vistas como tão cruciais. Qual é o argumento por trás dessa visão específica de liderança? O que ela busca comunicar pra gente? Perfeito. Vamos começar então pela humildade. O material ressalta algo que, chama atenção. Josué serviu Moisés durante 40 anos, antes de assumir a liderança. 40 anos. É muito tempo. Muito. Não foi algo, imediato, sabe? Foi um longo período de aprendizado, assim, nos bastidores, digamos. Sim, um processo mesmo. E eles trazem aquela ideia forte, né? Que só quem sabe servir está pronto para liderar. Parece um contraponto interessante à imagem do líder que já surge pronto, direto para o topo. Aqui a preparação passa fundamentalmente pelo serviço. Sim, é uma perspectiva que valoriza o processo, a formação gradual, e me parece que essa ideia de serviço está conectada a uma força diferente, diferente da autoconfiança pura e simples. Exato. O material conecta essa humildade a uma força que não viria do ego, sabe? Mas do reconhecimento de uma autoridade maior, a de Deus. Josué é apresentado mais como um canal, um instrumento, do que como a fonte original do poder. Tem uma sugestão clara de que abrir mão do controle egóico é, paradoxalmente, o que o fortalece. Interessante essa inversão. E para ilustrar, eles usam uma passagem de Êxodo. E Josué, servo de Moisés, não se apartava da tenda do Senhor. Essa proximidade física com o lugar de encontro com o divino é usada simbolicamente, né? Para representar essa conexão constante e a postura de serviço. Não era só sobre estar perto de Moisés. Mas perto da fonte da futura autoridade dele. Entendi. Isso. Essa imagem da tenda é poderosa mesmo. Sugere uma dedicação, uma constância nesse serviço e nessa busca por conexão que precede a liderança visível. E essa postura de serviço e dependência parece ser a base para a próxima qualidade que o material destaca com muita ênfase: a obediência. E não é uma obediência genérica, não. É especificamente a palavra de Deus. O argumento central é que o sucesso de Josué nas campanhas militares, na conquista da terra, não se devia primariamente a estratégias humanas brilhantes, mas à fidelidade dele às instruções divinas. O que é uma afirmação bem forte, né? Especialmente num contexto militar. Geralmente a gente pensa em tática, estratégia, logística como fatores decisivos. Sem dúvida. E mencionam uma prática específica que sustentaria essa obediência: a orientação dada a Josué de meditar na palavra dia e noite. O texto até faz um comentário, quase uma parte, dizendo que talvez hoje falte isso pra gente. Menos pressa, mais presença. Sugere que essa imersão constante nas diretrizes era o segredo para não se desviar. Uma imersão que exigiria tento, foco. Algo que realmente parece ir na contramão da nossa cultura atual de velocidade, de multitarefa, né? Totalmente. E claro, citam o versículo-chave de Josué 1, versículos 7 e 8. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda,
porque então farás prosperar o teu caminho. A prosperidade e o sucesso nessa leitura são apresentados como consequência direta dessa adesão estrita às diretrizes recebidas. A obediência não é só um dever moral, é estratégia vencedora. É interessante como a causa e efeito são apresentados de forma tão direta. Obedeça para prosperar. Não há muito espaço para improviso ou desvio do plano divino segundo essa visão. Pois é, e aqui surge uma tensão interessante, não acha? Essa ênfase numa adesão tão rigorosa às diretrizes divinas parece, assim, à primeira vista, contrastar bastante com o que se valoriza em muitas lideranças modernas. Agilidade, capacidade de adaptação, flexibilidade para mudar de rota conforme as circunstâncias mudam. Como essa perspectiva lida com isso? É uma ótima questão. O material em si não entra diretamente nesse debate comparativo com modelos modernos, sabe? A lógica interna dele é muito focada na ideia de que, para Josué, naquele contexto específico, com aquela missão divina, a obediência não era uma limitação. Pelo contrário, era a própria fonte de poder e garantia de sucesso. A confiança na sabedoria divina superaria qualquer estratégia puramente humana. É uma visão que coloca a fé e a revelação acima da razão estratégica autônoma. Entendi. A obediência, então, é vista como a mais alta forma de inteligência estratégica naquele contexto particular. Faz sentido dentro da lógica deles. E isso nos leva naturalmente à fé, que o material descreve como inabalável. Sim, a fé é apresentada como talvez a qualidade mais distintiva de Josué, especialmente quando comparada com outros. O exemplo clássico que eles mencionam é o dos 12 espias, enviados para reconhecer a terra prometida. Ah, sim, clássico. 10 deles voltaram apavorados com os gigantes, as cidades fortificadas, focando só nos obstáculos. Josué e Caleb, por outro lado, tiveram uma leitura totalmente diferente, baseada na promessa divina. A declaração atribuída a eles é tipo: "O Senhor está conosco, não os temam." Ou seja, a mesmíssima realidade, mas interpretada através de lentes completamente diferentes. Uma lente do medo contra uma lente da fé na promessa. Exatamente. E o ponto crucial aqui é que essa fé não é retratada como algo passivo, sabe? Uma simples crença intelectual. O material a descreve como ativa, ousada, contagiante. É uma fé que gera ação, que mobiliza. Pensa no exemplo da queda das muralhas de Jericó. Que é um dos episódios mais famosos, associados a Josué. Sim. E a narrativa bíblica e a interpretação deste material não atribuem a queda a uma tática militar engenhosa, tipo um cerco tradicional ou o uso de arietes. Nada disso. A instrução divina foi, humanamente falando, ilógica. Marchar ao redor da cidade por 7 dias e depois gritar. A execução dessa ordem, que desafiava toda a lógica militar, só seria possível por uma obediência motivada por uma fé profunda na palavra de quem deu a ordem. Entendi. A queda das muralhas é vista como resultado direto dessa fé em ação. Então, a fé não elimina a ação. Eles tiveram que marchar, tocar trombetas, gritar. Mas é a fé que dá poder e sentido a uma ação que, de outra forma, seria, absurda, Precisamente. O material resume isso numa frase bem impactante. Liderar é acreditar, mesmo quando o mundo duvida. Essa convicção profunda, que vai contra as aparências ou o consenso geral, é apresentada como o motor da liderança de Josué. E o que me chama a atenção é como eles articulam essa dinâmica. A fé precede e possibilita a ação eficaz, especialmente diante de desafios que parecem intransponíveis pela força humana comum. Uma fé que não se espera ver para crer, mas crer para poder agir e eventualmente ver o resultado. É isso. Exato. E essa fé não opera no vácuo, claro. Ela está intrinsecamente ligada à oração. O material descreve a oração como o combustível do propósito de Josué. Não é apresentada como um ritual formal ou uma obrigação, mas como uma linha de comunicação vital, uma fonte de orientação e de poder mesmo. Faz todo sentido. Se a obediência depende de conhecer a instrução e a fé depende de confiar na promessa, a oração seria o canal para receber ambos
e buscar força para agir. Exatamente. E são citados exemplos bem concretos. Josué se prostrando diante de Deus em momentos de derrota ou dificuldade, buscando não só consolo, mas também entendimento, direção para os próximos passos. E tem o exemplo mais dramático, a oração durante uma batalha crucial que, segundo o relato bíblico, resulta naquele fenômeno extraordinário do sol parando no céu até que a vitória fosse assegurada. Ah, sim, esse episódio do sol parado é certamente um dos mais espetaculares e desafiadores de interpretar, né? Sem dúvida. E a visão que o material apresenta é resumida naquela frase: o verdadeiro líder não se apoia na espada, mas se ajoelha diante de Deus. Isso não significa que a espada, a ação, a estratégia, o esforço humano seja inútil, claro, mas que a dependência fundamental está na conexão com o divino, acessada pela oração. A força militar e a estratégia são importantes, mas secundárias em relação ao poder e à orientação que vem de Deus. Isso levanta uma questão interessante sobre agência humana versus intervenção divina, né? Como o material parece equilibrar isso? Porque Josué lidera, toma decisões, luta batalhas, mas ao mesmo tempo depende radicalmente da oração e espera por intervenções tipo o sol parar. Como funciona isso? Olha, parece que a visão apresentada não vê uma contradição aí. A oração e a dependência de Deus não anulam a ação humana responsável, mas a potencializam, a direcionam e, em momentos críticos, a complementam com intervenções que transcendem a capacidade humana. É como se a ação do líder fosse o veículo, mas a oração fosse o combustível e o GPS divino, digamos assim. A agência humana está em obedecer, crer e orar. A intervenção divina responde a essa postura. Entendi. É uma parceria, então, onde a parte humana é crucial, mas reconhece sua dependência de algo maior. E isso nos leva ao último pilar que eles destacam: a decisão de colocar Deus em primeiro lugar. O material enfatiza que Josué não buscava aplausos, buscava obediência. A motivação primária dele não seria o reconhecimento humano, a popularidade ou o poder pelo poder, mas a fidelidade à vontade de Deus. O que, convenhamos, é um ideal de liderança bastante contracultural, né? Tanto na época quanto hoje, onde essa busca por visibilidade e aprovação é tão presente. Certamente. E o ponto culminante dessa postura, segundo o material, é aquela famosa declaração de Josué já no fim da vida dele, registrada no livro que leva o nome dele. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é apresentado não só como uma decisão pessoal, mas como um legado, sabe? Um testemunho final da prioridade fundamental dele. Uma declaração que funciona quase como um testamento de liderança mesmo. Um resumo da vida dele. Sim. E o material interpreta essa declaração como a essência de toda a liderança espiritual. E qual seria essa essência, segundo eles? Influenciar pelo exemplo, não pela imposição. A ideia é que a autoridade moral de Josué, a capacidade dele de inspirar o povo a seguir o mesmo caminho, vinha da coerência entre o que ele falava e a própria vida dele, do compromisso pessoal visível com Deus. E essa declaração final realmente parece amarrar todas as qualidades que a gente discutiu, não acha? A decisão de servir ao Senhor, eu e a minha casa. Isso ecoa a humildade, né? A disposição para servir. Ecoa a obediência, seguir o caminho de Deus. A fé, confiar nesse caminho mesmo diante do desconhecido. E a dependência que se expressa na oração, buscar a Deus para poder servir. É como se fosse o fecho lógico de toda essa construção do líder ideal que esse material apresenta. Faz todo sentido. É a consolidação de um padrão, né? Pois é. E ao destacar a liderança pelo exemplo, influenciar pelo exemplo, não pela imposição, o material toca num ponto fundamental sobre diferentes pontes de autoridade. A perspectiva aqui valoriza imensamente a influência moral e espiritual que brota da integridade, do compromisso pessoal do líder. Isso contrasta com uma liderança baseada puramente no poder hierárquico, ou na coerção, ou até no carisma superficial. A autoridade de Josué nessa leitura emanava de quem ele era e da relação dele com Deus.
E era isso que, no final das contas, inspirava lealdade e seguimento no povo. Então, o que tudo isso significa olhando para o quadro completo que este material específico pinta para a gente? Recapitulando rapidinho. Temos a humildade, que é a base, né? Servir para poder liderar. A obediência à palavra como bússola infalível. Uma fé ativa, ousada, que move montanhas, ou muralhas no caso dele. A oração como linha direta e fonte de poder. E, por fim, a prioridade em Deus, que se manifesta no serviço e no exemplo pessoal. O material que a gente analisou apresenta esses elementos não apenas como características admiráveis, mas como os pilares essenciais de uma liderança que eles descrevem como transformadora. E é interessante notar como o material conclui essa análise toda. Ele faz uma ponte teológica bem explícita, claro, dentro de uma perspectiva cristã. Menciona que a liderança de Josué, com aquela missão de levar o povo à terra prometida terrena, depois de atravessar o Jordão, seria uma espécie de prenúncio, um tipo que apontava para a figura de Jesus, que, segundo essa visão, abriria o caminho eterno à salvação através de um sacrifício muito maior. Essa é a leitura final do significado da história de Josué que essa fonte oferece. Certo. Uma conclusão que insere a liderança de Josué num quadro teológico mais amplo, dentro dessa perspectiva específica. Com isso, acho que a gente fecha a nossa exploração das lições de liderança extraídas do material que analisamos sobre Josué, focando na visão particular que ele nos apresentou hoje. E para deixar talvez uma semente de reflexão final, algo para quem nos acompanha a pensar por conta própria, considerando a forte ênfase desta análise na convicção inabalável de Josué e na sua base de valores, serviço, obediência, fé, propósito divino, como os princípios que sustentam essas qualidades poderiam ser talvez interpretados ou até adaptados por líderes em contextos completamente diferentes hoje. Pensemos, por exemplo, em resiliência diante da adversidade, na noção de liderança servidora, na importância vital de ter um propósito claro, de ter valores bem definidos guiando as ações, mesmo fora de uma moldura estritamente espiritual ou religiosa, sabe? Como esses conceitos ecoam ou poderiam ser aplicados nas complexidades do nosso mundo atual. Fica aí um convite para refletir sobre a possível universalidade de certos princípios de liderança, independentemente da origem ou da roupagem inicial deles.